Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Maternidade em Flow. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Giotti, eu sou consultora, mentora, coach materna, parental e de introdução alimentar. No último vídeo, a gente estava falando um pouco sobre sombras, eu já expliquei um pouco da questão do flow, né, do porquê do nome do perfil, mas eu senti necessidade de trazer um vídeo conectando essas duas coisas, conectando a questão das sombras e conectar a questão do flow e explicar um pouco melhor, porque eu não quis me alongar muito, enfim, né, para o vídeo não ficar extremamente longo, né, como já ficou. E eu resolvi trazer um pouco melhor, mais detalhado. A gente fala em flow e se tem uma ideia de flow, mas essa ideia não surgiu do nada, né? A gente tem a teoria do flow que foi desenvolvida por um professor e psicólogo de um nome muito difícil de ser pronunciado. Vou tentar pronunciar aqui, me desculpem se a pronúncia foi equivocada, mas eu vou deixar por escrito aqui o nome dele também. É o Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome bem complexo, né? Enfim, depois de anos de investigação, de estudo, de entrevistas, ele conseguiu perceber alguns padrões, né, naquilo que ele detectou como sendo essa essência, essa fluidez, esse estado de flow, né? E ele percebeu que as pessoas que desenvolviam esse estado de flow eram pessoas que faziam aquilo que gostavam. Isso daí é um primeiro ponto. E as pessoas que fazem, né, aquilo que gostam, elas são não só mais felizes, como conseguem desenvolver melhor as suas habilidades, chegando a conseguir serem experts naquilo que elas, naquele ofício que elas se propõem a desempenhar, né? Por que elas fazem isso? Porque elas fazendo aquilo que elas gostam, elas vão conseguir ter uma maior felicidade em buscar a informação naquele sentido, se aprimorar e ficarem realmente especialistas e praticarem aquilo que elas desejam. E o estado de flow, ele exige um nível de conhecimento cada vez mais aprofundado e muito extenso, que se a pessoa não está fazendo aquilo dali porque ela gosta, é algo que talvez fosse impraticável, inconcebível, porque exige um esforço muito grande, mas que a pessoa não sente aquele esforço que é dessa forma, porque ela está fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que realmente faz sentido para ela, que ela se conecta na sua essência. Então, as pessoas elas ficam num estado tão envolvido, tão extasiado, sabe, tão entusiasmado, de tamanha entrega naquilo dali, que as pessoas conseguem chegar num nível alterado de concentração e de consciência, que elas conseguem realmente, como eu falei no outro vídeo, deixar de perceber períodos de tempo, fome, sede, sono, as necessidades delas, às vezes fisiológicas em si, elas deixam de simplesmente, é como se deixasse de existir naquele momento que você está realmente entregue e que sua concentração e sua habilidade está totalmente concentrada naquilo que você está fazendo. Apesar de a gente tentar sempre buscar o flow, eu acredito que numa concepção ideal as pessoas até consigam viver em flow totalmente. É algo que requer muito estudo, muito aprofundamento, saber realmente desenvolver aquilo dali que você gosta, enfim. E quando se fala muito em flow, às vezes se fala em flow, seja às vezes para hobbies, seja para profissão, e eu acho que aí nisso eu resolvi trazer esse conceito de flow para a ideia da maternidade, porque eu acredito sim que você possa vivenciar o flow na maternidade. Viver de flow na maternidade, eu não vou falar também que é impossível, porque eu ia estar fixando regras, enfim, condutas que não necessariamente corresponderiam à realidade. Mas eu quis trazer essa ideia de sombras para vocês e a questão da maternidade em si, porque o flow, eu acredito que a busca pelo flow na maternidade faz com que você consiga não só sobreviver à maternidade, mas você viver a maternidade. Por muito tempo, por experiência própria, enfim, eu já falei um pouco, né, sobre a minha história e vou falando cada vez mais, né, nos vídeos para vocês, mas por muito tempo eu sobrevivi à maternidade. Eu não sentia aquele glow, aquela felicidade toda que muitas pessoas falam. Foi um encontro
muito forte com as minhas próprias sombras, que não me permitiram aproveitar aquele momento de uma maneira mais integral, assim, né? De uma maneira mais ampla. E por que isso? Porque eu estava vivenciando as minhas sombras, e as sombras, elas são muito ocultas, né? Você só percebe às vezes as suas sombras diante de dificuldades, enfim, diante de situações que vão se apresentando, né, na sua vida, enfim. E a maternidade, ela te traz uma realidade completamente diferente daquela que você estava vivenciando antes de ser mãe, né? Como eu já falei, são rasteiras atrás de rasteiras, você sai realmente de total da sua zona de estagnação, da sua zona de conforto, como preferir, e ela te joga uma realidade nua e crua que não necessariamente você está preparado com aquilo dali. A depender da sua história de vida, as suas sombras vão vir cada vez mais afloradas, cada vez mais intensas, num curto espaço de tempo. Então é muito difícil você falar de viver a maternidade no momento que você está lidando com as suas sombras, né? E por trazer essa ideia mesmo de querer realmente vivenciar a maternidade, de que a gente não precisa só sobreviver à maternidade, eu quis trazer essa ideia do perfil do Flow na maternidade. Não vou falar com vocês que, apesar de hoje eu conseguir vários momentos de maternidade em Flow, eu viva num estado de Flow. Eu ainda convivo e sei que vou conviver com muitas das minhas sombras, coisas que eu carrego comigo e que são coisas que vão sendo curadas com o tempo. Feridas que ainda eu não percebo e que vão também se manifestar de acordo com situações que eu vou acabar vivenciando ainda na maternidade. Enfim, são situações que vão se apresentar a mim, né? E que se apresentam. O cansaço bate à porta, o estresse, a questão mesmo de você estar criando um outro ser que não necessariamente é parecido com você, como no meu caso, né? Meu filho é completamente diferente de mim, nos aspectos inclusive de temperamento. Então são coisas que fazem com que a gente vivencie choques de realidades e tentativas de saída de piloto automático e aprimoramento mesmo nas nossas condutas, nos nossos bancos de dados de ações, que é difícil às vezes você falar que você não está exausta, que você não vive cansada, estressada, desgastada. Eu tenho esses momentos, eu vivo eles, posso falar até cotidianamente, rotineiramente, mas eu também me permito viver estados maravilhosos, que eu também só sei que eu consigo alcançar, como eu falei na questão da teoria do flow, porque eu estou em flow. Para pessoas que não estão vivenciando aquele flow, lidar com determinados tipos de situação se torna inconcebível. As pessoas às vezes não sabem como agir, reagem de uma forma que não deveria ou que não seria o mais adequado naquele momento, mas elas fazem isso porque elas não estão vivenciando, às vezes não se permitindo ou às vezes não conseguindo, porque não é algo que atrai a atenção delas, né, a vivência do flow. Então eu vim trazer um pouco disso para vocês. E para trazer um pouco sobre sombras, sem querer ficar me alongando demais, eu achei fantástico trazer para vocês um dos livros que eu li focados na maternidade, porque por muito tempo eu foquei muito a minha leitura na questão da criança, das necessidades dela, dos temperamentos, enfim, do desenvolvimento cerebral e de tantas outras coisas, que alguns livros eu depois comecei a ler sobre a maternidade em si. E um livro que fez muito sentido para mim e que talvez faça sentido para você também, foi esse livro aqui, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. E eu vou ler um trecho aqui para vocês desse livro, porque eu acho que eu não conseguiria explicar de uma maneira tão clara, tão direta, tão concisa quanto ela. Ela fala: o bebê manifesta à sombra aquilo que não é reconhecido conscientemente pela mãe. Às vezes a gente não consegue entender por que o bebê chora tanto, ou por que o bebê recusa o peito, ou por várias coisas nesse sentido. E a Laura Gutman traz alguns tipos de explicação possível, e que fazendo com que você devesse inverter o polo da sua pergunta. Tipo, não porque o bebê está rejeitando o peito da mãe, mas no sentido de por que a mãe está rejeitando aquele bebê. Sei que são formas de pensar um tanto quanto polêmicas e talvez não faça sentido para muitas pessoas, mas a partir do momento que eu li isso,
né, eu comecei a entender às vezes o porquê que realmente o Gustavo chorava tanto, porquê que eu não consegui praticamente amamentar o Gustavo, e lembram da questão que eu falei já, né, com vocês sobre a depressão pós-parto, enfim, sobre tudo ser difícil, eu literalmente estar sobrevivendo à maternidade e não vivendo, tudo era muito desgastante para mim, então isso faz com que, eu acredito hoje nisso, que o Gustavo tivesse manifestando coisas que na verdade era eu que estava manifestando, ele simplesmente estava trazendo à tona, né, a consciência, aquilo que eu estava passando para ele. Vamos continuar aqui. Aí ela vem num tópico falar, o que é a sombra? E ela fala, refere-se às partes desconhecidas de nossa psique e também àquelas de nosso mundo espiritual que são desconhecidas. No nosso mundo é polar. Tudo no universo tem seu oposto. Luz e sombra, dia e noite, em cima e embaixo, duro, mole, masculino e feminino, terra e ar, positivo, negativo, doce, salgado, homem e mulher, etc. Nosso mundo psíquico e espiritual também é formado por uma parte luminosa e uma parte escura, que mesmo que não a vejamos, não quer dizer que não exista. Essa é a tarefa de cada ser humano, atravessar a vida terrena e em busca da própria sombra para levá-la à luz e trilhar sua vereda de cura. A sombra pessoal é desenvolvida a partir da infância. Naturalmente, nos identificamos com certos aspectos, como a generosidade e a bondade, e ao mesmo tempo desprezamos os opostos, que nesse caso seriam o egoísmo e a maldade. Desta maneira, nossa luz e nossa sombra vão se construindo de forma simultânea. E aí ela vai falando sobre trazer na mochila alguns tipos de vivência, experiência, que é como se durante a nossa vida, dos nossos primeiros 20 anos, a gente fosse acumulando na mochila bagagens de experiências e de vivências. E que depois dos 20 anos, o nosso movimento seria no sentido de ir esvaziando essa mochila para que o nosso caminhar fosse mais leve. E é bem interessante isso. E ela fala, não há alternativa no encontro consigo mesma. Usar as manifestações do bebê como reflexo da própria sombra é uma alternativa, entre outras, para o crescimento espiritual de cada mãe. Nesse sentido, o bebê é mais uma oportunidade. É a possibilidade de nos reconhecermos, de centrarmos nosso eixo, de nos fazermos perguntas fundamentais, de parar de mentir para nós mesmas e de iniciar um caminho de superação. O bebê se transforma em mestre, em guia, graças à sua magnífica sensibilidade e também ao seu estado de fusão com a mãe ou a figura materna. Como é totalmente puro e inocente, não pode ainda decidir conscientemente relegar à sombra aqueles aspectos que todo adulto decente desprezaria. Por isso, manifesta sem rodeios todos os sentimentos que não são apresentáveis à sociedade. Aquilo que desejaríamos esquecer, o que pertence ao passado. O bebê se transforma em um espelho cristalino dos nossos aspectos mais ocultos. Por isso, o contato profundo com o bebê deveria ser um período a ser aproveitado ao máximo. Poderíamos considerar uma vantagem exclusiva das mulheres a possibilidade de desdobrar o corpo físico e espiritual, permitindo que as dificuldades ou as dores pessoais se manifestem com absoluta clareza. O bebê sente, como se fossem seus, todos os sentimentos da mãe, sobretudo aqueles dos quais ela não tem consciência. E isso é uma coisa incrível também de falar em relação à minha experiência na maternidade. Desde que eu me vi grávida, eu já estava pesquisando, pegando os arcabouços todos que eu podia ter de conhecimentos teóricos e de me preparar para uma realidade além daquela romantizada, né, que se tem sobre a maternidade. E por mais realista que eu fosse, o Gustavo, quando nasceu, e por mais que eu tivesse conhecimentos teóricos que para mim seriam pelo menos minimamente suficientes, né, para que eu soubesse lidar de uma maneira mais ou menos, né, com a maternidade, na verdade o Gustavo veio e me mostrou que tinha muita coisa oculta e que eu estava negando, buscando os conhecimentos teóricos a respeito daquilo dali e achando que aquilo dali talvez fosse suficiente para lidar com tudo, e não é. Então, assim, nesse ponto, realmente, rotineiramente, o Gustavo me ajuda a encarar as minhas próprias sombras, me fazer um ser humano cada vez melhor e mais evoluído, que busca ser realmente um ser espiritual, um espiritual bem mais evoluído, e hoje eu realmente sou outra pessoa depois de ser mãe. Não que antes eu fosse uma pessoa ruim, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, muito mais consciente, muito mais acolhedora do que eu era.
antigamente. Antigamente eu podia dizer que eu era uma pessoa extremamente julgadora, uma pessoa rígida, que achava que assim, você pode monitorar e controlar todas as situações. Eu tinha vários tipos de bloqueio, né? Como eu falei com vocês, que no curso da reaprendizagem criativa do Murilo Gun, ele trouxe. Um dos bloqueios que mais realmente fez sentido para mim era o bloqueio do gabarito. Então eu achava que as coisas eram assim, eu queria saber de fórmulas, assim como várias outras pessoas hoje me procuram querendo saber de fórmulas, e eu sinto frustrá-las assim como eu fui frustrada, no sentido de que não existe fórmula. A gente pode tentar opções, mas tudo na maternidade vai depender de você, das suas sombras, da sua experiência, da sua vivência, daquilo que você está disposta a fazer, do bebê que você tem, da relação mútua que vocês estão estabelecendo e de tentativas e erros. Não necessariamente que deu certo para um vai dar certo para outra pessoa. Então, assim, vamos continuar aqui e eu vou ler só mais um pouquinho para não me alongar. Esse livro é muito interessante para quem quiser. Eu vou trazer alguns outros trechos deles, tá? Em outros vídeos. Eu vou buscar trazer alguns livros para vocês, para não ficar uma coisa muito avulsa, como se fossem coisas que eu tirei da minha cabeça. Não que eu precise trazer algum tipo de aparato intelectual para aquilo que eu penso, mas eu acho interessante trazer que existem pessoas que já se dedicaram ao estudo disso, né, e fizeram disso realmente a sua profissão e contribuir para outras pessoas, falando de uma maneira muito mais clara, talvez, do que eu pudesse passar falando apenas com vocês. Quando nossa alma é exposta no corpo do bebê, é possível ver mais claramente as crises que ficaram guardadas, os sentimentos que não nos atrevemos a reconhecer, os nós que continuam enredando nossa vida, o que está pendente de resolução, o que descartamos, o que é inoportuno. Criar bebês é muito árduo porque, assim como a criança, para ser, entra em fusão emocional com a mãe, esta, por sua vez, entra em fusão emocional com o filho para ser. A mãe passa por um processo análogo de união emocional, ou seja, durante os 2 primeiros anos ela é fundamentalmente uma, entre aspas, mãe-bebê. As mulheres puérperas têm a sensação de enlouquecer, de perder todos os espaços de identificação ou de referências conhecidos. Os ruídos são imensos, a vontade de chorar é constante, tudo é incômodo, acreditam ter perdido a capacidade intelectual e racional. Não estão em condições de tomar decisões a respeito da vida doméstica. Vivem como se estivessem fora do mundo. Vivem exatamente dentro do, entre aspas, mundo bebê. E é indispensável que seja assim. A fusão emocional da mãe com o filho é o que garante que a mulher estará em condições emocionais de se desdobrar para que a cria sobreviva. Podemos cuidar do nosso bebê se estivermos em sintonia perfeita, porque só assim poderemos compreender, sentir, traduzir e vivenciar o que a criança precisa. O desdobramento da alma feminina ou sua fusão emocional com a alma do bebê é indefectível, mesmo que o processo seja inconsciente. A decisão de trazê-lo à consciência é pessoal. Então, eu resolvi trazer à consciência, né, muitas das minhas sombras, porque elas vão estar ali, independentemente do que eu buscar. E eu comecei entrando no estado de flow, eu consegui lidar, e tenho conseguido lidar de uma maneira menos dolorosa, né, com as minhas próprias sombras, conseguindo curar várias feridas, fazer processos de autoanálise, de autogerenciamento, de autorresponsabilidade e com isso tratando as minhas feridas, compreendendo as minhas sombras, abraçando a minha criança interior, eu consigo hoje ser uma mãe muito mais em flow do que eu poderia imaginar estar sendo algum dia. Então, esse vídeo já se alongou bastante, mas eu queria trazer isso para vocês, essa questão, essa relação das sombras com o estado de flow, e eu convido você a, junto comigo, estar cada vez mais em flow na maternidade. Um beijo e até o próximo vídeo.